No vídeo de hoje, vamos ver alguns truques nerds para desenhar melhor e para escolher nossos azulejos. Vamos começar. Eu sou um pouco nerd nesse sentido, gosto de ter certeza das coisas. Então, eu tenho uma série de truques que faço nas lojas e que sempre funcionaram muito bem para mim na hora de escolher o material. Queria compartilhar isso com vocês, pois acho que será muito útil na hora de escolher ou fazer um design. Então vamos começar pelo primeiro, fazer um mood board no local, digamos assim. E o que eu faço em vez de fazer? Normalmente faço um design no computador, mas antes disso, eu gosto muito de combinar as texturas, então o que eu faço é colocar uma textura sobre a outra e fechar um olho. Então você vê como elas se misturam e como combinam umas com as outras. Isso nos ajuda muito, não só a combinar texturas, mas também a sobrepor móveis. Por exemplo, se você tem uma foto de um móvel que quer colocar, você coloca na frente de uma parede e então fecha um olho. E se você faz isso na proporção certa, pode conseguir um pouco dessa dimensão e dessa composição e visualizar muito melhor do que se simplesmente olhasse ao lado. Uma coisa da outra e pronto. Esse é um truque que funciona para mim, não sei se para vocês também. Podem testar e se funcionar, ótimo. E eu acho que podemos conseguir coisas legais usando este. O truque de fechar o olho não precisa ser feito só fisicamente, ou seja, pegar o material, fechar o olho e comparar. Mas costumo fazer isso até pelo celular. Eu procuro uma foto de algo que gosto, seguro o celular, fecho o olho e combino com o que está atrás. Isso funciona muito bem para mim. Pode ser celular com parede, celular com computador e assim ir combinando as texturas e as cores. O próximo ponto seria a questão da seleção online. Muitas vezes gostamos de azulejos ou móveis ou qualquer coisa, mas só vimos online e não sabemos como é de verdade. Principalmente mais relacionado à questão das cores, por exemplo, dos azulejos, do microcimento, todo esse tipo de material que não vemos pessoalmente. No mesmo momento, podemos pedir amostras que muitas vezes as empresas têm e te enviam, mas caso não tenham, ou seja, um custo extra ter essas amostras, o que podemos fazer é um truquezinho, e é quando temos isso. No computador normalmente parece muito mais claro do que realmente é, porque o computador emite luz por si só. A cor parece mais clara e pastel do que o normal. O que podemos fazer para resolver isso? Basicamente, inclinar a tela do computador para trás. Bom, nesse caso, se for um notebook, se não for um notebook e a gente inclinar a tela, provavelmente vamos acabar quebrando a tela, né? Em um notebook, ao inclinar a tela para trás, notamos que a iluminação vai diminuindo gradualmente. E conseguimos ver melhor a cor real, nesse caso do azulejo, da tinta, do microcimento, do que formos escolher. E podemos visualizar de uma forma muito mais real como vai ficar o nosso ambiente, com esse tom. Basicamente, também poderíamos diminuir a intensidade da luz do computador. Essa seria a outra opção. Mas se não quisermos complicar ou não soubermos como diminuir, o que muitas vezes fica meio escondido, basta inclinar a tela do computador para trás. E então conseguiríamos uma cor muito mais real. Não totalmente real, 100%, mas mais do que vendo a iluminação da própria tela, aí sim conseguiríamos. O terceiro truque de nerd, vou chamar assim a partir de agora, seria criar um mood board no computador. Mas muitas vezes os programas são meio complicados. Sim, estamos falando do Home by Me, um programa muito fácil que eu uso para tudo. Mas se não quisermos complicar muito a vida e não quisermos criar um plano 3D e sim algo muito mais simples, podemos optar por duas opções. A primeira seria o Paint, que já vem no computador sem necessidade de instalação. Procuramos, digitamos Paint, abrimos nosso programinha e também vamos no buscador de aplicativos e digitamos a palavra recortar. Então vamos até a imagem da internet que vimos, clicamos no aplicativo de recortar e recortamos essa foto. Apertamos Ctrl C, vamos para o Paint, apertamos Ctrl V e colamos nossa foto. E já temos uma primeira ideia. A isso podemos acrescentar muitas coisas. No aplicativo de recorte, recortamos outras imagens e colamos uma sobre a outra, seguindo os mesmos passos. Movendo o nosso mood board e ajustando então a nossa composição. Acho que não expliquei o que é um mood board. E é basicamente uma combinação de texturas para criar uma composição o mais real possível. E assim podemos ver como diferentes cores e estilos se encaixam no nosso ambiente. Isso funciona muito bem e é muito usado no design, na decoração de interiores, já que permite visualizar um pouco como vai ficar o ambiente e como as cores vão combinar. Esse mood board que criamos no Paint, que é bem simples, poderíamos criar de uma forma um pouco mais complexa, mas com mais opções. Com o Canva, que é um programa, bom, sim, é um programa, mas é online.
Basta se cadastrar gratuitamente sem precisar baixar nada. Depois é só copiar e colar. Mas nesse caso temos mais opções, né? Podemos trabalhar muito melhor com ele, é mais intuitivo na hora de mover as coisas. Enfim, temos duas alternativas, usar o Paint ou o Canva. O quarto truque geek seria: como será que limpamos nossos azulejos? Assim como título, caso tenhamos dúvidas sobre como limpar um azulejo ou não. Isso, na verdade, eu falei que fiz na loja quando escolhi os azulejos do novo banheiro. E é que muitas vezes, tanto nos azulejos de banheiros quanto nos azulejos de áreas externas, não há dúvida sobre como eles serão limpos. Principalmente os azulejos que têm texturas. Às vezes passamos o esfregão ou um pano e pode ficar áspero e meio grudando. Então isso dificulta muito a limpeza. Eu sempre pensei, como podemos saber se esses azulejos serão fáceis de limpar? Esse truque é bem estranho e se você fizer isso, talvez alguém te olhe de forma estranha na loja. Ou seja, tente fazer isso na hora do almoço ou quando ninguém estiver por perto te vendo fuçando. A questão é que a gente leva um potinho desses que você compra em qualquer lugar de spray e faz uma misturinha meio bagunçada, né? Então, achocolatado com óleo e um pouquinho de água. A gente joga na lajota sem ninguém ver, assim, meio discretamente e pega um pano e limpa. Lá, no próprio shopping. Não tem jeito melhor de saber como vai limpar do que limpando antes de comprar. Então, essa é basicamente a técnica que eu uso. Levo uma misturinha, uso e pronto. Também não vamos exagerar, né? Não é necessário sujar todo o azulejo. Basta sujar uma pequena parte e verificar se limpa bem. Especialmente ao escolher azulejos para banheiros ou áreas externas, que muitas vezes são as que costumam ter essa complicação na hora da limpeza. Se vocês levarem bronca em algum shopping, não quero nem saber. O próximo ponto seriam os chuveiros integrados no chão, ou seja, os chuveiros que ficam no mesmo nível do piso. Muitas vezes se usa o mesmo azulejo do restante do piso para dentro do box, mas qual é o problema? O azulejo do piso pode escorregar dentro do box? Isso a gente resolveria de uma forma fácil, porque vendem uns sprays que você aplica e, cria uma película por cima e o azulejo para de escorregar. Mas se não quisermos complicar tanto, podemos verificar na própria loja se vai escorregar. Seria semelhante ao que comentamos antes, porém, em vez de levar uma mistura, levaríamos uma garrafinha de água. Molhamos um pouquinho o azulejo e depois passamos o dedo. Com esse simples truque, já podemos saber se o azulejo escorregará quando estiver molhado. Isso não serviria apenas para o interior do box, mas também, por exemplo, para a parte externa. Minha avó, quando escolheu os azulejos, colocou uns que escorregam muito e já passamos por vários sustos por causa desses azulejos. Então, acho indispensável verificar se eles vão escorregar ou não. O próximo truque de nerd seria a questão da iluminação indireta. Já disse muitas vezes que sou super fã da iluminação indireta. Acho que ela cria muita harmonia, é muito prática e muito luxuosa, mas a iluminação indireta é muito complicada. Temos que ter muito cuidado, porque dependendo de como colocarmos os azulejos, vai mostrar todos os nossos defeitos. Então tem que prestar atenção na hora de colocar os azulejos. Se a gente colocar, ou se alguém colocar pra gente e não ficar perfeito, em outras palavras, se tivermos uma parede de azulejos com um espelho iluminado por trás, qualquer falha na instalação será destacada pela iluminação. Todos nós temos defeitos. Então, o que podemos fazer a respeito? O que eu costumo fazer é ir à loja de bricolagem, levar uma lanterna e ir até o painel onde estão os azulejos que eu gostaria de colocar no meu banheiro. Eu levo a lanterninha e coloco ela de forma transversal, para que todos os defeitos fiquem visíveis. E assim você pode realmente verificar se esses azulejos vão te dar um pouco de dor de cabeça ou não, ou seja, se são azulejos que já têm textura ou diferentes relevos, não vai aparecer tanto. Seus defeitos, porque os próprios defeitos que o azulejo tem já chamam atenção o suficiente para que não se destaque tanto. Mas e se for um azulejo completamente liso? Quando você colocar essa luz, provavelmente verá os defeitos que podem ter ficado. E isso vai te dar um sinal de que quando você colocar ou alguém colocar para você, vai acabar mostrando os defeitos que tivermos. Normalmente, os azulejos que têm texturas, relevos ou que são artesanais nos ajudam muito na hora de colocar. Basicamente, se não ficarem perfeitos, os defeitos não serão tão aparentes. E principalmente, se somos iniciantes ou se nunca colocamos muitos azulejos na vida, isso vai nos ajudar e dar uma força. Por isso, muitas vezes, escolhemos esse tipo de azulejo, porque se não ficarem perfeitamente colocados, os defeitos não vão aparecer tanto. E o último truque, que talvez seja mais estratégico do que nerd, que posso compartilhar com vocês seria a questão das ferramentas, o quanto elas consomem de energia.
Ou seja, se vamos fazer uma obra, normalmente precisamos usar muitas ferramentas e algumas dessas ferramentas consomem muita energia. Vocês perceberão isso durante a execução. O que podemos fazer a respeito? Existem companhias, não sei se todas, mas no meu caso, a que eu tenho permite isso. E é selecionar 2 horas em que a energia sai de graça ou um dia inteiro em que a energia, bem, é gratuita. Então, o que podemos fazer é organizar o trabalho de forma que, nas horas em que a energia é gratuita, a gente use essas máquinas. Por exemplo, precisamos lixar algumas portas e a lixadeira ou o soprador de ar quente consomem muita energia. Então, vamos esperar por esses horários ou, se vocês tiverem o dia, esperar por esse dia para fazer. Para mim, por exemplo, no apartamento que estamos reformando agora, como estou fazendo só nos finais de semana, é muito bom ter um dia inteiro livre. A energia, porque me permite usar essas ferramentas, como não faço durante a semana, faria nesse sábado em específico, sendo muito mais prático. Mas se for uma reforma diária, talvez seja melhor optar por 2 horas grátis por dia. Essa é uma opção. A outra opção seria usar uma máquina de luz solar nesse caso. No canal Decore Você Mesma, já fizemos alguns vídeos sobre energia solar, estações de energia solar, e a verdade é que elas funcionam muito bem para esse tipo de coisa. No caso de precisarmos por um tempo usar máquinas que consomem muita energia, esse tipo de máquina é muito útil para nós. Talvez não seja necessário comprá-las. Similarmente, algum amigo que possui uma camper ou adora viajar e tem esse tipo de veículo pode nos emprestar por um período. Ou nós mesmos. Bem, se quisermos fazer um investimento a longo prazo, não só para a reforma, mas também mais para frente, porque queremos transformar uma van em camper, nesse caso, podemos comprar uma estação de energia solar um pouco antes e usá-la durante a reforma. É só para vocês terem isso em mente, porque essas coisas às vezes a gente não pensa no começo e com o tempo vai percebendo. E bom, esses seriam alguns dos truques que eu uso para projetar e para escolher os azulejos. Espero que tenham sido úteis e até breve nos próximos vídeos. Até logo!